E aí, aluno da mediação, chegamos em mais uma viagem nessa aula de história. E falando em história, nós estamos estudando a pré-história. Ontem o professor Lulismar falava com vocês sobre esse povoamento das Américas, como se deu, as teorias de povoamento das Américas, a teoria transoceânica, a teoria do Estreito de Bering lá. São teorias que estão sendo questionadas hoje. E hoje nós iremos ver, nessa aula 4, nós iremos ver um pouco sobre essa questão da pré-história aqui no Brasil. Como é que se dá esse contexto da pré-história no Brasil? É por isso que você não pode perder nenhum momento dessa aula, porque você precisa entender essa viagem da pré-história. Para nós entendermos, nós precisamos entender como é que se dá o processo de ocupação aqui do Brasil. Vimos o processo de ocupação da América, o processo de ocupação do Brasil, o processo de ocupação da Amazônia, para nós entendermos quem nós somos hoje enquanto sociedade. A nossa sociedade, ela teve uma origem. De onde originou essa sociedade? É isso que nós buscamos na pré-história, é isso que nós buscamos na história. Tá certo? Então, na tela para vocês, porque nós estamos na aula 4. Está eu aqui, o professor Beto, estarei com vocês, e o professor Lulismar, estaremos nessas aulas com vocês de história. Hoje, a aula 4, nós iremos abordar os seguintes assuntos. Nós iremos ver sítios arqueológicos no Brasil. Luzia, vocês já ouviram falar de Luzia? O professor Lulismar falou sobre Lucy, não foi? Sobre Lucy? Mas hoje nós iremos falar sobre Luzia, o mais antigo fóssil das Américas. Vamos falar sobre os sambaquis. Não, não é para sambar aqui não, tá? É os sambaquis, vocês vão entender o que são sambaquis. E vamos ver a ocupação da Amazônia, como se dá o processo de ocupação da Amazônia. Mas o que é a pré-história brasileira? O que caracteriza a pré-história brasileira? Eu, de início, eu começo com esse texto para vocês. A pesquisa arqueológica no Brasil aponta por diversas formações de nichos culturais em nossos territórios ao longo de milhares de anos. Cada nicho desses formou uma tradição específica. Muitas delas desapareceram séculos antes de o Brasil ser descoberto pelos portugueses. Simplesmente desapareceram. Civilizações que vieram para cá, colonizaram e desapareceram. Outras permaneceram e tiveram sua organização estudada. Primeiro por jesuítas, depois por naturalistas, então nós tivemos jesuítas estudando, naturalistas estudando, e depois nós temos arqueólogos e antropólogos profissionais fazendo esse estudo. E aí, num quadro para vocês, eu mostro para vocês mais ou menos como estão divididos os principais, não são todos, os principais sítios arqueológicos do Brasil. Nós temos o Terra Preta na Amazônia, seus sítios, os tesos da Ilha de Marajó e os megalitos em Caçoene estão trazendo novas luzes em relação à história indígena da floresta tropical. Nós temos o Boqueirão da Pedra Furada, que nós iremos estudar também hoje. O Boqueirão da Pedra Furada é considerado pela Unesco um dos patrimônios culturais da humanidade. E nós vamos ver uma figura muito interessante aqui no Boqueirão da Pedra Furada. Nós temos o Lapa Vermelho. Olha, o Lapa Vermelho é lá que foi descoberto o fóssil da Luzia, o crânio da Luzia ali que foi reconstituído, considerada a primeira brasileira. Nós temos Santa Helena, no Mato Grosso do Sul, e nós temos os sambaquis, que pega basicamente todo o litoral brasileiro. Do Rio de Janeiro até Santa Catarina, aqui pegando o litoral brasileiro, nós temos os sambaquis também, que nós iremos estudar hoje aqui, os sambaquis. Vem cá comigo na tela, vem cá comigo na tela aí, vem cá comigo na tela, que nós temos aqui, ó, isso, nós temos aqui então esses sítios arqueológicos. Aqui eles retratam mais ou menos de como nós iremos perceber o Brasil, essa conservação em sítios arqueológicos. A importância que são os seus estudos. Porque a partir do estudo que nós temos dentro desse sítio arqueológico, e eu destaco muito esses dois aqui, o Boqueirão da Pedra Furada
e o de Lapa Vermelha, em Minas Gerais, aqui, porque ali tem alguns dos achados que eles vão intrigar a arqueologia mundial. Apesar que, quando nós falamos arqueologia mundial ela é muito resistente aos achados da arqueologia brasileira. Ela tem uma resistência muito grande, mas aí ela teve que se curvar para essa arqueologia brasileira. E aí esses sítios arqueológicos aqui, tanto o de Terra Preta aqui na Amazônia, Santa Helena no Mato Grosso do Sul, Sambaquis aqui na região do Rio de Janeiro de Santa Catarina, quanto o Boqueirão da Pedra Furada e o Lapa Vermelha, eles vão dar um retrato mais ou menos da ocupação do Brasil, de como vivia o homem na pré-história brasileira, de como ele se organizava, de como ele se movimentava. De que se alimentava esse homem? Onde morava? É uma coisa impressionante, meus queridos alunos. É uma coisa magnífica. Quando você entra numa caverna que você vê a arte rupestre, é uma coisa maravilhosa. Na tela para vocês aí. Na tela para vocês. Então nós temos aí, ó. Nós temos aí o Parque Nacional de Serra da Capivara, a maior concentração de sítio arqueológico do Brasil, encontra-se no Parque Nacional de Serra da Capivara. Em São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Olha aqui, ó. Lá nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, ok? Dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara, nós temos mais de 700 sítios arqueológicos. Imagine o quanto é grande o Parque Nacional da Serra da Capivara, com mais de 700 sítios arqueológicos que estão sendo estudados. O local, por isso que o local ele foi considerado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, como patrimônio cultural da humanidade. Lá é o patrimônio cultural da humanidade, porque lá precisa ser estudado. E dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara, tem um sítio arqueológico, esse daí, ó, Boqueirão da Pedra Furada. Pode ser visto as pinturas rupestres de mais de 9.000 anos, pedaços de cerâmica, fogueiras datadas com mais de 50.000 anos, que está em estudo, além de uma bela paisagem natural do parque. Parque Nacional da Serra da Capivara. Fica em que estado? Lá no Piauí, na região nordeste do país. E lá nós temos esse parque cheio de sítios. Gente, olha aqui, eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Mais de 700 sítios arqueológicos. Só para vocês terem uma ideia, mais de 700 sítios arqueológicos. E entre eles, o sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada. Olha que isso daí é questão de prova, hein? Presta atenção. Prestem bastante atenção. Boqueirão da Pedra Furada aí. De todos os sítios do Parque Nacional da Serra da Capivara, o mais antigo e importante é justamente o Boqueirão da Pedra Furada. Aí eu coloco para vocês adivinharem. Por que é chamado de Boqueirão da Pedra Furada? Será que vocês conseguem imaginar? Olha aí essa pedra furada aqui, ó. Boqueirão da Pedra Furada, que é o sítio arqueológico. Lá foram encontrados vestígios que, segundo alguns pesquisadores, indicam a presença humana no local de cerca de 50.000 anos. Para tudo. Para tudo aqui. 50.000 anos. Professor, como é esse negócio de 50.000 anos, hein? 50.000 anos. A teoria que o professor Lorismar estava falando sobre o Estreito de Bering fala em 13.000, 12.000 anos atrás ali. Fala da entrada do homem na América desse período. Chegando aqui mais ou menos a 11.000 anos atrás, na América do Sul. Isso
pela teoria pela teoria do Estreito de Bering. As pessoas vieram da Ásia pelo Estreito de Bering. Mas existem outras teorias, a malaio-polinésia, que ela chama atenção. E ela chama atenção da possibilidade desse homem ter chegado na América do Sul antes de ter chegado na América do Norte. É por isso que essa descoberta ela é polêmica. Ela ainda está sendo discutida com os arqueólogos mundiais e eles não querem aceitar essa teoria do Brasil. Não querem aceitar, porque senão eles vão ter que reconhecer que o estudo dele da chegada do homem da América estão errados. Que realmente o homem tem chegado aqui muito antes e chegou pela Malaio-Polinésia. Isso é de fogueiras achadas. Eles estão questionando se essa fogueira ela foi feita pelo ser humano ou foi feita pela natureza. Mas existem muitos ali, imagina, 700 sítios arqueológicos, muitas áreas de estudos, e lá é onde sairá a resposta de realmente da colonização do homem na América. Percebam vocês como essas teorias que estão sendo estudadas, elas ainda são conflituosas. É por isso que nós costumamos dizer que a história não é algo que ela está parada, que ela está estática. Porque a cada descoberta nova, muda-se a concepção histórica. Muda aquilo que se pensou da história. A cada descoberta pode ser um novo achado para uma nova teoria. Na tela para vocês. Olha aí, ó, os achados arqueológicos, arqueologia do Boqueirão da Pedra Furada. As pessoas estudando, os paleontólogos, os arqueólogos estudando. Eu ia pela paleontologia, aqui o paleontólogo, aqui o arqueólogo. A paleontologia e a arqueologia, quando elas estão estudando lá, o historiador vai pegar essas ciências e vai transformar em história. Por isso que são ciências que são utilizadas muito pela história. A paleontologia, a arqueologia, a geografia, a sociologia, que vai estudar de que forma se organizava essa sociedade. Tudo isso pode virar história. Mas vamos lá. Eu trago para vocês essa figura aqui, ó. Essa mulher, essa guerreira, Nied Quidon. Nied Quidon, hoje ela está idosa, mas ela tudo começa, Nied Quidon, ela tudo começa em 1970, quando o primeiro sítio arqueológico do Piauí foi descoberto por essa mulher. Formada em História Natural pela USP, essa paulista aí, e com doutoramento em Arqueologia Pré-Histórica na Sorbonne, lá em Sorbonne, em Paris. Ela era uma sorbonista, Nied Quidon. Estudou em Paris, numa das maiores faculdades, universidades mundiais. E ela começa o estudo dela, olha aí, ó, ela com o crânio na mão fazendo estudo. A pesquisa dela, identificar a presença, olha aí que entre 50 e 100 mil anos, tá? Mas vamos colocar lá o que ela coloca aqui, ó. Presença humana no local há 100 mil anos. Gente, isso mexe com a arqueologia mundial de uma determinada maneira que vocês não têm ideia. O que muda a perspectiva da pré-história americana, não só a brasileira, mas a própria pré-história americana. Porque ela vai utilizar a técnica do carbono 14, a pesquisa chegou à data de 58 mil anos no carbono 14. Se ela achou coisa do carbono 14, ela disse que pode ter havido uma ocupação de mais de 100 anos. A Nied é uma pesquisadora, ela é muito respeitada nacionalmente e internacionalmente. Mas a pesquisa dela ainda está sendo questionada. Por quê? Se baterem o martelo e colocarem a pesquisa da Nied como altamente verdadeira, se aceitarem
o Comitê Internacional lá de Arqueologia, se aceita a pesquisa da NIED, muda-se a concepção da América, muda-se a concepção da migração para a América. Nós vamos descobrir que o homem esteve aqui na América do Sul muito antes dos achados arqueológicos lá em Clovis, lá na América do Norte, lá no Estreito de Bering. Muda-se completamente a concepção. E aí, como é que esse homem veio para a América? Lembrando que naquele momento, o professor Losimar, na aula de ontem, falava sobre isso, sobre o nível do mar também. E a navegação que poderia ser feita até chegar na América. Então, são concepções que podem mudar. Na tela aí para vocês. Vamos continuar aqui para a gente entender melhor isso. Olha aí, ó. A NIED, ela é tão destacada. O ano passado, além de criar a Fundação Museu do Homem Americano, e instalar o Parque Nacional da Serra da Capivara, porque é ela que instala o Parque Nacional da Serra da Capivara, NIED Guidon conseguiu transformar a Serra da Capivara em patrimônio da cultura da humanidade. Lembra que nós falamos isso lá? A ONU transforma o Parque Nacional da Capivara em patrimônio cultural da humanidade. Aí em 2022, agora, o ano passado, o espetáculo que foi apresentado, o Ato NIED, para homenagear os 50 anos da chegada da arqueóloga NIED à região da Serra da Capivara e de suas descobertas revolucionárias sobre a origem dos povos da América. Olha aí, para quem não recebeu esse convite, esse aí, vem cá comigo. Esse aqui era o convite que foi dado para ela o ano passado, dessa homenagem que foi feita para ela, olha aí, ó. De 26 a 30 de julho, metade do ano passado ali, foi feita essa ópera da Serra da Capivara, em homenagem a NIED. Ela ficou lá na cadeira, ela já está idosa, NIED, mas ela recebeu essa homenagem com muita emoção. Foi uma coisa muito legal lá da organização da Serra da Capivara. Mas isso mostra o quanto a Serra da Capivara ela é importante para o Brasil. Aí eu pergunto para vocês, será que é só a Serra da Capivara que tem essa importância arqueológica para o Brasil? Vamos acompanhar na tela para vocês aí. A partir de 1998, as pesquisas da doutora NIED na Serra da Capivara apresentam evidência irrefutável, ou seja, inquestionável, de que os vestígios encontrados estavam ligados, sabe quem? Ao Homo sapiens. Lembrando, só quem colonizou a América foi o Homo sapiens. Só quem chega na América é o Homo sapiens. Nós não temos achado de outros hominídeos aqui na América, de Neandertal, nós não temos achados como foi Lucy. A Luzia que é achada aqui, ela fazia parte do Homo sapiens. Aí, não só tendo a pesquisa da NIED, eu vou mostrar para vocês um outro brasileiro, gente boa pra caramba. Olha aí, ó, esse outro pesquisador brasileiro. Aqui ele com crânio de Luzia, o mais antigo fóssil da América. E vamos ver onde a Luzia foi achada. Como ela foi achada, em que condições foi achada Luzia, como ela foi reconstruída. E essa reconstrução da Luzia é que assusta. Olha aqui na tela para vocês, aqui comigo. Olha essa reconstrução aqui da Luzia. Crânio achado, vai ser reconstruída a Luzia. E uma coisa que chama a atenção. Olhem para esse crânio reconstruído. Quais são as características? A característica da colonização pelo Estreito de Bering fala de um homem com característica oriental. O olho puxado. Só que a reconstrução de Luzia nos traz uma outra característica que não tem nada a ver com esse homem que deu a origem dos indígenas brasileiros. Tanto é que os indígenas têm um olho puxado, que vem da concepção oriental. Ela tem característica negroide.
Mas como? Foi feita uma colonização direto da África para cá? Como pode chegar? É por isso que ontem o professor Lodismar trabalhou isso. A teoria trans-australiana, lá, vindo da Austrália, transoceânica. Essa migração vindo pelo mar, que pode ter chegado. E pessoas com características muito parecidas com os aborígenes da Austrália. Só que esse povo que chegou aqui, que migrou, que acredita que ele possa ter migrado bem antes do homem que veio pelo Estreito de Bering, ele não resistiu ao longo do tempo, ele foi dizimado. Acredita-se nas teorias que o conflito entre esses dois povos pode haver dizimado esse hominídeo ali, esse Homo sapiens, que veio para cá na teoria transoceânica. Então é isso que eu quero que vocês observem. Há uma teoria que possa haver uma colonização bem antes, mas essa colonização ela desaparece, só deixando vestígio. É isso que chama a atenção dos pesquisadores, porque se essa teoria transoceânica, que está sendo muito aceita pela comunidade internacional, vingar, nós mudamos a concepção da colonização do homem aqui na América. Na tela para vocês. Lagoa Santa. A região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, é um dos principais sítios arqueológicos do país. Ali foi encontrado o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas, com 11.500 anos. Isso já é muito antigo. Se tem um fóssil aqui na América do Sul de 11.500 anos, esse homem deveria ter migrado para cá bem antes. Bem antes da migração do Estreito de Bering. Esse fato aconteceu no início da década de 70, mais precisamente em 1974, em um sítio arqueológico denominado Lapa Vermelha, localizado na cidade mineira de Pedro Leopoldo. Agora vamos sair do Piauí e vamos para Minas Gerais. Vamos lá para Pedro Leopoldo. Olha aqui a caverna. Preste atenção na caverna. Olha aqui a entrada da caverna do sítio arqueológico de Lapa Vermelha. Olha lá o sítio arqueológico de Lapa Vermelha. Inclusive teve uma briga com uma cervejaria lá, porque poderia afetar o sítio arqueológico da Lapa Vermelha, foi embargado lá na época da construção. Aí nós temos essa outra pesquisadora, uma outra mulher. Nós temos essa outra mulher, agora é uma francesa. A responsável pela escavação da pesquisa foi a equipe da arqueóloga francesa Annette Lemgue-Imperaille. Essa francesa é que vai chefiar a equipe que acha Luzia. E a Luzia, ela é apresentada por Walter Neves. Olha aí o Walter Neves novamente. Tinha esquecido de falar o nome dele agora, o Walter Neves. O Walter Neves, em 1998, ele apresentou ao mundo a Luzia, o esqueleto encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, que ficou famosa como a brasileira mais antiga da pré-história. Aqui, ó, aqui ele com crânio e aqui ele reconstituindo a Luzia. Luzia que por pouco não é perdida no Museu Nacional, naquele incêndio que teve lá no Museu Nacional. O mais intrigante não era a idade do crânio, e sim sua origem. Dr. Richard Neve, da Universidade Inglesa de Manchester, desenvolveu um trabalho de reconstrução do crânio de Luzia e constatou uma enorme semelhança com os traços negroides. Alunos, vem cá comigo. A história ela é feita com essas questões que cada achado ele pode chocar
e mudar algumas teorias. Imagine vocês, se 11.500 anos já era uma data que assustava a comunidade internacional, a característica negroide de Luzia, ela vai assustar mais ainda. Por quê? Porque muda essas concepções da chegada dos primeiros homens na América. Primeiro homem na América. Vai mudar a concepção. Não é só o povo asiático que chega na colonização. Os homens com traços negroides, parecendo os aborígenes, possa ter chegado aqui muito antes. Possa ter chegado, não. A Luzia, ela prova isso, que houve a chegada muito antes. É por isso que a arqueologia ela é importante. E eu sei que tem vários alunos aí, que daqui a pouco nós vamos falar sobre a arqueologia da Amazônia, que já acharam ponta de flecha, já acharam utensílios que fazem parte da pré-história. Preserve isso daí. Se possível, no próprio local. Coloque uma caneta perto, tira uma foto, para a gente ter uma noção de tamanho, coloque uma régua, para a gente ter uma noção de tamanho. Mas é interessante preservar para futuro estudo daquela região. Na tela. Agora nós vamos ver, nós já vimos aqui, ó, entenderam isso daqui, né? Essa teoria aqui do achado de Luzia. Traços negroides e a idade do crânio que questiona a chegada do homem na América. E sambaquis, o que são? Os sambaquis são montes compostos de molúsculos de origem marinha, terrestre ou de água salobra, esqueleto de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedras ou ossos, os sambaquis. Como se... Vem cá comigo. Como se esse homem, lá na pré-história, que ao se alimentar, ele ia se alimentando de ostra, de resto de peixe, tudo ele fosse amontoando aqui no morro. Morria alguém, ele enterrava lá onde ele amontoava o resto do alimento dele. Isso formou os sambaquis, que são esses amontoados. E é interessante nós observarmos esse homem da pré-história brasileira. A forma que ele... Porque o sambaqui, ele fala muito. Ele fala sobre ritual funerário, ele fala sobre tipo de alimentação, ele fala o que o homem caçava, quais as ferramentas que ele usava. Tudo isso pode ser achado nos sambaquis. Os sambaquis, eles estão... uma característica dele é que eles estão próximo do mar, eles estão na parte litorânea brasileira, pegando do Rio de Janeiro até Santa Catarina. E aí nós observamos esses sambaquis. Ok? Compreender o que é um sambaqui? Ó? Só é nós olharmos para cá, ó, nós olharmos aqui para essa montanha aqui, é como se essa montanha fosse feita de restos desses peixes. Olha aqui, ó. Aí vai amontoando, ó. Alga, frutos do mar que eles comiam, tudo que eles comiam, iam jogando, iam amontoando, iam ficando. Alguém morria, eles enterravam lá também. Então vão ficando vestígios desse homem. Na tela para vocês. Olha, só para vocês terem uma ideia. O Brasil e sambaquis podem ser encontrados ao longo do litoral nordestino, no Rio de Janeiro e São Paulo e outras partes do litoral gaúcho. Então, ou seja, pega o litoral brasileiro quase todo. Porque lá nós temos alimentação, porque o maior volume se refere a resto de peixes, arquitetura e escultura, o principal uso de conchas, o molúsculo ou não, essa questão da estrutura que eles utilizavam, os rituais funerários, como eles tinham os rituais funerários, porque os indícios do tratamento diferenciado com base em hierarquia social e em gênero. Então já vamos definir aqui uma hierarquia social, vamos definir o ritual por cada gênero. E tem os sambaquis que ficaram submersos, formados em períodos quando o nível do mar era menor, que ficaram submersos. Eles vinham formando aqui, só que eles ficaram submersos. O nível do mar subiu
e inundou aqui onde eles formavam esses sambaquis. O sambaqui do homem de Tariroba, no Rio das Ostras, é um dos sambaquis mais famosos, aí onde foi achado aí o homem de Tarioba aí, ó, lá no Rio de Janeiro. Olha o nome, Rio das Ostras, já sabemos que vai falar de sambaquis ali. Aqui é a estrutura dos sambaquis. Eles iam, caçavam, iam fazendo, e enterrando, olha aqui, ó, enterrando seus mortos, restos, até virar uma grande montanha, até virar essa grande montanha aqui de sambaquis. Esse grande amontoado aí. Então, vão ser feitos vários. Os maiores sambaquis brasileiros foram encontrados na cidade de São Francisco do Sul, Jaguaruna, Laguna, Garuva, nos estados de Santa Catarina, onde tem uma formação de até 30 metros a 400 metros de extensão. Só para vocês terem uma ideia. 30 metros de altura e 400 metros de extensão, onde estão os maiores sambaquis. São grandes. De longe você olha, você pensa que é uma montanha. Só que aí os arqueólogos vão lá, começam a estudar, aí vão começar a encontrar um monte de vestígio nesses sambaquis. É o homem se alimentando ao longo da pré-história no Brasil. Conseguiram compreender os sambaquis? Cá comigo? Conseguiram compreender os sambaquis? E professor, e a Amazônia, como é que fica nessa questão? Vimos ali os sítios arqueológicos e tudo, vimos que aqui na Amazônia tem a Terra Preta, mas como é que é classificado essa ocupação da Amazônia? Aqui nós vamos ver um pouco sobre a ocupação da Amazônia. Vamos lá na tela para vocês, porque a ocupação da Amazônia, os arqueólogos dividem a ocupação da Amazônia em períodos diferentes considerado pré-cerâmico, entre 12.000 e 3.000 anos atrás. Pré-cerâmico, ou seja, onde se tinha cerâmica. Esse homem ainda não produzia essa cerâmica. Então nós estamos aí entre 12.000 a 3.000 anos atrás. Quando nós falamos do 12.000 aqui, nós já estamos colocando uma teoria muito antes de ocupação, hein? Um período cerâmico incipiente entre 3.000 e 1.000 anos antes de Cristo. E um período de cacicado complexo entre 1.000 antes de Cristo e a chegada dos portugueses, que é um período cacicado. Então, essa é a divisão da ocupação da Amazônia. Aqui se dá a divisão da ocupação da Amazônia. E esse homem, como vivia aqui nessa ocupação da Amazônia? Tá? Como era que ele se portava, como era que se alimentava, como é que ele caçava? Existiam mamutes para cá? Nós temos grandes achados, as preguiças gigantes. Ali em Guajará-Mirim, mesmo no museu, nós temos grandes achados. Aqui no museu onde era o Palácio Getúlio Vargas, também, se você vier aqui, a gente vai lá, que temos achados arqueológicos bem interessantes para vocês darem uma olhada. Na tela. Aqui no Rio Madeira, nós temos a região que foi construída a hidrelétrica do Rio Madeira, a hidrelétrica de Santo Antônio. E na hidrelétrica de Santo Antônio, eles tiveram que contratar arqueólogos para fazer estudo da região. E esses arqueólogos, eles acharam essas peças estavam até expostas ali no shopping. Teve uma exposição delas no shopping. São peças cerâmicas, pontas de lança, ferramentas que foram achados aí que retratam um pouco desse homem da pré-história do Rio Madeira. As peças resgatadas do sítio arqueológico encontradas em área da hidrelétrica de Santo Antônio. Aí. No Rio Madeira foram encontrados cerâmica de terra preta, que indica a presença do homem na região há 7.000 anos aproximadamente. Material lítico e instrumentos feitos de pedra. Então, queridos alunos, quando nós trazemos a pré-história para cá, vamos colocar aqui no Rio Madeira, no Rio Guaporé, no estado de Rondônia, eu falei para vocês que vários alunos acham peças igual essa que eu mostrei para vocês aí, que foram achadas
aqui no Rio Madeira, mostra que a ocupação da Amazônia ela é muito antiga, a ocupação do Rio Madeira é muito antiga. E a ocupação daqui se deu para os povos originários, por isso nós chamamos povos originários, porque foram os povos que originaram a essa sociedade. Muitos desses povos originários, que nós chamamos também de indígenas, eles foram dizimados, eles acabaram. Foram basicamente, houve um genocídio muito grande aqui na nossa região, uma matança muito grande, morte por doenças, e com isso eles desapareceram. Mas deixaram vestígios, vestígios de sua presença. A Terra Preta é um vestígio muito interessante. A Terra Preta que é a terra onde eles viviam, que eles queimavam, que eles cultivavam, que é utilizada até como terra fértil também para plantação, a Terra Preta. E tem uma teoria que eu quero trazer para vocês, uma teoria muito interessante de um... Olhem na tela para vocês vão ver ele aqui. O Joaquim Cunha da Silva. Infelizmente, Joaquim Cunha da Silva já morreu. Ele morreu há alguns anos atrás. Ele morreu em 2016. Mas ele, localizado no município de Alta Floresta do Oeste, a 540 quilômetros de Porto Velho, o local distante a 100 quilômetros da sede do município, lá em Alta Floresta, ele vai... lá na Cachoeira Pequena do Rio Consuelo, ele vai descobrir isso daqui. E o que seria isso daqui? Aí a gente entra na indagação. Será que isso aqui é um altar inca? É uma verdade ou é um mito? O farmacêutico Joaquim da Cunha Silva, falecido em 2016, acreditava, ele acreditava, não foi comprovado, tá? Não há comprovação, que tratava-se de um altar onde eram realizadas cerimônias sagradas na lendária cidade perdida de Paititi. Mais uma lenda aqui para nós, que teria sido criada pelos incas em fuga após a colonização espanhola no Peru. Mais uma lenda, cidade perdida de Paititi. E ele acreditava que esse altar seria um altar, essa pedra cheia de furos, seria um altar de sacrifício, um altar desses povos que poderiam ter fugido lá do domínio espanhol. E aqui, já que nós falamos, eu trouxe aqui um texto complementar para vocês. Esse texto complementar, olha, eu quero lembrar vocês que é importantíssimo ler esse texto complementar. A vida do indígena brasileiro antes da colonização portuguesa. Aqui o endereço que está disponível e o acesso dele aí, esse texto complementar. Vem cá comigo rapidinho aqui, só falar sobre a importância. Muito desses textos complementares, eles estão na atividade de vocês precisam ler ele para fazer a atividade de vocês, e muito desses textos complementares serão assunto da prova. A avaliação de vocês pode haver questões referentes ao texto complementar. Então, na hora de vocês estudarem a prova, estudem o texto complementar. Por quê? Porque nossa aula está chegando ao fim. Foi mais uma aula de história. Hoje a nossa aula está falando sobre a pré-história brasileira, mas nós daqui a pouquinho, dentro dessa viagem histórica, nós iremos fazer a revisão dessa aula para que nós possamos fazer atividade. Com a atividade que vocês irão fazer, essa aula irá ficar melhor fixada, tá bom? Então, leia o texto complementar, leiam a aula, façam a atividade, que daqui a pouquinho nós voltamos para fazer a correção. Até lá.